Olá, você que está ligado, a você que está ligada no nosso podcast. A partir de semana que vem, a Câmara não postará novos episódios do Câmara Explica, porque a ciência comprovou que ouvir podcasts faz mal à saúde. Essa fala que você ouviu parece estranha e sem credibilidade, não é mesmo? Se você achou estranho, parabéns, porque é claro que isso é mentira. O problema é que essa mesma frase poderia ser usada em um conteúdo enganoso, recebido por você nas redes sociais. Uma notícia falsa, nome que damos às tão faladas fake news. Talvez você acreditaria, talvez não, mas com certeza uma notícia falsa sim teria um objetivo principal: fazer você deixar de ouvir o Câmara Explica. Vamos começar de novo? Olá, você que está ligado no nosso podcast e a você que está ligada no nosso podcast Câmara Explica, da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis. Eu sou Samuel Marques e quem me ajudará a conduzir a conversa de hoje será, mais uma vez, a minha colega de Escola do Legislativo, Patrícia Loureiro. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Samuel? Tudo ótimo! E o nosso convidado de hoje é o Dr. Manuel Brandão, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Divinópolis. Olá, Manuel, seja bem-vindo ao Câmara Explica. Olá, Samuel. Olá, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, à disposição e debatendo um tema tão importante. E até pelas peculiaridades do assunto, hoje não temos só um tema, temos dois temas relacionados: fake news e liberdade de expressão. Será que uma coisa interfere na outra? Se você não sabe se isso acontece, daqui a pouco vai estar sabendo. Esse é o Câmara Explica. Manuel, todo mundo sabe o que são as fake news, que são as notícias falsas, mas sabemos que existem peculiaridades nisso, particularidades. Por exemplo, geralmente as notícias falsas têm o objetivo de prejudicar alguém. Que tipo de particularidade existe nas notícias falsas? Quando a gente fala de fake news, na cabeça da gente imediatamente vem o tema mentira, né? Só que quando a gente começa a conversar com o direito, quando o direito começa a dialogar sobre isso, o direito não se preocupa com qualquer mentira. Por exemplo, o direito não se preocupa com a mentira que fulano contou para a mãe dele para chegar mais tarde, para sair. Essa não é uma mentira que o direito se preocupa com ela. O direito passa a se preocupar com a mentira a partir do momento que essa mentira gera dano na vida de alguém. Então, o que a gente pode dizer, quando a gente trata de fake news, que fake news são notícias divulgadas falsamente, de forma fraudulenta, com o interesse de prejudicar alguém, criar uma falsa imagem a alguém e levar com isso algum dano. E já que nós já entendemos o que são essas notícias falsas, que elas têm o objetivo de gerar algum dano, eu gostaria de entender o que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é o direito que, inclusive, está previsto na nossa Constituição brasileira, que nós temos a liberdade e a tranquilidade de falar, de expressar nossas opiniões. Quando a gente fala em liberdade de expressão, nós estamos conversando sobre dois pontos especificamente. Uma, que eu tenho a liberdade de dizer aquilo que eu penso, e a outra, que eu tenho a liberdade de ouvir aquilo que também as pessoas dizem. A grande questão da liberdade de expressão, e aí o grande cultor da liberdade de expressão no mundo é os Estados Unidos. No início do século, os Estados Unidos já debatia isso na Suprema Corte Americana, a liberdade de expressão, os limites da liberdade de expressão. Então, essa é uma discussão que vem junto com a construção da democracia. Não há possibilidade de uma democracia sem haver liberdade de expressão. O que se preza com a liberdade de expressão é o convívio de ideias, mesmo que de forma antagônica. Por exemplo, se eu acredito em uma coisa e você acredita em outra coisa, um ponto de vista, nós podemos debater e chegar a uma conclusão. O que tem havido hoje, Samuel, Patrícia, é que tem havido uma transformação das questões. Por exemplo, hoje não é que cada um tem sua versão de uma ideia. Hoje, infelizmente, cada um tem seus próprios fatos. Eu digo, o Manuel não estava no podcast, o outro diz, o Manuel estava. Então, a gente trava um debate sobre um fato que cada um tem o seu. A liberdade de expressão não é isso. Não é o direito de eu acrescentar fatos
a determinada história. É o direito de eu me expressar sobre um ponto de vista, sobre uma opinião. Essa que é a ideia da liberdade de expressão. É a liberdade de me expressar legitimamente, livremente, e a ideia e o direito de ouvir as pessoas, ouvir aquelas opiniões. Nós temos tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei 2630 de 2020. Foi aprovado recentemente no Senado, foi para a Câmara. Esse projeto trata exatamente da questão das notícias falsas, das fake news. A emenda desse projeto diz que ele institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Isso aí criou uma polêmica envolvendo a questão da liberdade de expressão e as fake news. Que polêmica é essa? Essa polêmica, ela é muito maior que esse projeto. Existem hoje no mundo duas formas. Primeiro, é um consenso que as fake news podem gerar e geram prejuízo à democracia. Isso é um consenso. Não há nenhuma pessoa que efetivamente hoje, com seriedade, consiga falar que isso não ocorre. E aí muitas pessoas dizem sobre a questão do Trump, eleição nos Estados Unidos, mas eu vou dar um dado para você. Há algum tempo atrás, a Rússia invadiu, parece que a Ucrânia. Houve uma invasão da Ucrânia. E esses soldados que invadiram a Ucrânia, eles estavam vestidos de pessoas normais, sem farda. Todo mundo sabia que eles eram soldados russos. Mas o presidente da Rússia disse, não, eles não são soldados russos. Então eles tinham armamento russo, eles tinham uniforme russo, mas não tinha bandeira russa. Eles tinham máscaras dos uniformes russos. Eles tinham sido treinados pela Rússia, mas o presidente da República disse que não, eles não eram russos. Eles eram pessoas da própria Ucrânia que estavam querendo fazer uma revolução. Então, não há dúvida que a divulgação de informações falsas faz parte de um contexto muito maior, que é um contexto de desinformação. Então, ninguém tem dúvida disso. Existem, então, duas perspectivas de combate às fake news. Uma é quando a pessoa, nós falamos agora há pouco de liberdade de imprensa, tem algumas pessoas que dizem o seguinte, olha, a liberdade de imprensa é um instrumento da democracia. Então, a liberdade de imprensa existe para que o convívio democrático possa valer. Então, essas pessoas que entendem que a liberdade de expressão e de imprensa e a liberdade, o direito de ouvir as pessoas é um instrumento da democracia, essas pessoas acreditam no seguinte, olha, se a liberdade de expressão é um instrumento para a democracia, então eu posso combater as fake news evitando que elas sejam propagadas. Então eu posso, de fato, evitar que as pessoas propaguem as fake news. Porque, afinal de contas, a liberdade não é para melhorar a democracia, então se eu tenho alguma coisa que prejudica, eu vou lá e tiro. Isso é um ponto de vista. O outro ponto de vista é que diz o seguinte, olha, a liberdade de expressão, ela não é instrumento de nada. Ela é um direito que está arraigado nas pessoas. Ela é um direito em si. Então, ela não é instrumento de nenhum outro direito. Ela é um direito próprio, específico, próprio da pessoa humana, que está lá de acordo com as declarações do homem, declarações dos direitos humanos, que vem da Revolução Francesa, etc. Então, já está arraigado no ser humano. Então, essa corrente entende que não se combate as fake news, impedindo que notícias falsas sejam divulgadas. Essa corrente entende que o que se combate em fake news é com um excesso de verdade. Assim que você divulga uma fake news, eu vou lá e faço uma divulgação maciça da verdade. Eu combato isso com uma corrente do bem, com educação para que as pessoas evitem ser alvos de fake news. Então essa é a segunda corrente. Então o que está se discutindo hoje é efetivamente esses dois pontos de vista. Quem acredita que não se combate a fake news impedindo a divulgação delas, entende que uma lei que regulamenta a divulgação de uma informação poderia gerar um ferimento à liberdade de expressão. Nessa lei especificamente, ela, à primeira vista, pelo que eu examinei, ela não impede que nenhuma informação seja divulgada. Ela só cria mecanismos para que nós saibamos quem está divulgando determinada informação. Então, por exemplo, a ideia é proibir sites anônimos, proibir conteúdos divulgados através de perfis anônimos, conteúdos de robôs, né? Porque você às vezes coloca uma carinha de uma pessoa lá, mas você vai ver pelo perfil, o perfil não é identificado. Eu acho que não tem, na minha visão, no primeiro momento, primeiro exame, eu não vejo nessa legislação ferimento nenhuma liberdade de expressão das pessoas, não. E aí tem uma frase, Samuel, Patrícia, muito interessante, que logo quando começou o debate
da liberdade de expressão nos Estados Unidos, e quando houve uma mudança significativa, em 1919, num julgamento, um dos juízes da Suprema Corte americana deixou claro o seguinte: a liberdade de expressão e o direito à informação não legitimam que ninguém grite fogo num teatro lotado. A partir do momento que aquela liberdade de expressão, ela serve para fraudar, para disseminar ódio, para disseminar rancor, ela começa a ser a utilização abusiva daquele direito. Então esse é o debate, esse é o cenário que se coloca. A gente vê também hoje em dia a questão de muito dessas fake news devido à rede social, que hoje em dia é muito fácil o acesso. Qualquer pessoa que tem um celular com a internet consegue entrar na internet, entrar numa rede social. A maioria dessas fake news começa na rede social. Por exemplo, vou citar grupo de família em WhatsApp. A coisa mais impressionante. Todo dia eu recebo alguma coisa em grupo de família falando, por exemplo, nessa pandemia, que tomar vitamina C ajuda no combate ao coronavírus, que tem pessoas desaparecidas, fala que tem uma promoção que pega o número da pessoa e coloca, fala assim, ó, se você ligar no número tal, você pode estar agendando uma consulta de oculista de graça. Então eu acho também essa questão das fake news, a gente tem que enxergar ela também no ponto de vista local. Muita coisa também que a gente observa dentro do nosso contexto familiar, dentro da nossa casa, e não só na rede social global como um todo. Essa lei das fake news, esse projeto de lei 2630 de 2020, na hora que eu estava dando uma estudada a respeito, eu acho uma coisa muito interessante, que a controvérsia existe dentro do próprio Senado, porque se for olhar a votação, 44 senadores votaram favoráveis, 32 votaram contrários e 2 se abstiveram. Então, assim, eu vejo que ainda gera muita dúvida, as pessoas ainda têm muito receio. Eu acho que é mais falta de informação. A pessoa querer ir lá e receber uma notícia e procurar realmente saber se é verdadeiro ou não. Ela simplesmente vê, acredita naquilo que ela está lendo e passa para frente. Às vezes, me parece até um sintoma de um problema social mais profundo, porque, observando a página de consulta do Senado, o Senado submete todas as proposições a uma consulta pública. A consulta no Senado foi encerrada porque o projeto foi aprovado lá. Lembrando que estamos tratando do projeto de lei 2630 de 2020. Observando a consulta pública a esse projeto, 424 mil pessoas se posicionaram contrárias ao projeto e 353 mil a favor, ou seja, nós temos uma maioria votando contrária a um projeto que vai regular a questão da mentira. Claro, nós não estamos dizendo que o projeto 2630 de 2020 é maravilhoso, porque não nos cabe fazer esse julgamento. E segundo, porque é preciso ter muito cuidado sobre como será feito o controle, caso esse projeto seja aprovado, e também porque ele ainda está tramitando agora na Câmara dos Deputados e está sujeito a alterações. Até recomendamos que você, ouvinte, pesquise e acompanhe a tramitação do projeto na Câmara. É o projeto de lei 2630 de 2020 e você encontra no site da Câmara dos Deputados, é www.câmara.leg.br. Mas o fato de termos uma maioria sendo favorável à mentira me parece um problema social. Eu botei uma coisa, fiz uma anotação que eu vi, eu até tuitei esse negócio que eu vi naquele livro 21 lições do século XXI, daquele Harari, dizendo alguma coisa parecida o seguinte: nós, seres humanos, somos ótimos em inventar coisas positivas, mas também somos ótimos em desvirtuar a finalidade delas e passar a usá-las mal. A internet, o Facebook, as redes sociais, não há dúvida que elas são ótimas invenções do gênio humano. O problema é que nós distorcemos a ideia dessas redes sociais e passamos a utilizar essas redes sociais como forma de informação. A Patrícia disse agora a questão do WhatsApp. Na minha visão, o WhatsApp nunca foi uma ferramenta de informação. Eu, quando quero me informar sobre algo, eu leio jornal, eu leio revista, eu até posso consultar a internet, eu posso buscar informações, mas eu não me informo pelo WhatsApp. O WhatsApp, para mim, eu faço contato com as pessoas, eu transmito informações que eu preciso, no sentido de dados que eu preciso, marcar uma reunião, conversar com o cliente, mas eu não utilizo aqui para me informar. E isso houve no Brasil. E aí tem algumas pessoas que dizem o seguinte, que inclusive o Brasil tem uma característica, que como nossos planos de internet são caros,
algumas pessoas chegam a dizer isso. Existem muitas pessoas que, com base no telefone celular, só conseguem acessar o WhatsApp, mais nada. Estão ali só com o telefone celular, mas tem poucos dados, então elas não têm tempo de fazer checagem da notícia. E existe no mundo várias agências de checagem de informação. Então, o que eu percebo com isso tudo, é que, de fato, o ser humano gosta da mentira. A mentira é um fator que chama a atenção do ser humano. Tanto é que o formato das fake news é o seguinte: são manchetes, e às vezes o que diz na manchete não é o que diz na reportagem. A reportagem simula uma ideia de uma reportagem, e às vezes a pessoa sabe que aquilo não é tão verdade assim, mas ela queria muito que fosse, porque ela compartilha daquilo que ela mais acredita. E aí vem o perigo dos algoritmos, da inteligência artificial, que ela faz chegar para você aquilo que é compatível com a sua visão de mundo. Então você tende a transmitir para o outro a sua visão de mundo, e o outro transmite a visão de mundo, e vão se formando bolsões de visões de mundo específicas, e aí o que acontece? A gente não consegue dialogar mais. Eu costumo dizer o exemplo que eu, por exemplo, sou botafoguense. Eu tenho um grupo no WhatsApp só de botafoguenses. Então, quando a gente começa a trocar mensagens, e quando eu vou para o mundo real, eu falo assim, gente, como pode uma pessoa não torcer para o Botafogo? É o melhor time. Mas acontece que quando eu vou para o mundo real, o Botafogo não ganha nada, tem mais de 30 anos. E só porque eu gosto do Botafogo não quer dizer que ele é o melhor time do mundo. Então, essa proximidade do WhatsApp, ela causa isso. E aí a gente vai só relacionando com pessoas que compartilham com o nosso ideal. Outro dia eu estava no Twitter, um cara mandou para mim assim, esquerda segue esquerda. Eu falei, uai, que isso? Aí o outro falou assim, não, direita, esquerda. Então quer dizer, se a esquerda só segue a esquerda, se a direita só segue a direita, como é que nós vamos fazer para resolver o problema da fake news? Porque a grandeza do debate está na divergência. A verdade é construída na divergência. Jesus Cristo, que é talvez o maior líder que a humanidade já viu nos últimos tempos, aí de 2000 anos, Jesus Cristo não conseguiu nos responder o que é a verdade. Somos nós que vamos dizer o que é a verdade do outro. E aí nós estamos perdendo esse debate, e esse debate só faz piorar o conflito que existe, só faz aumentar a polarização. E, infelizmente, essa notícia que você me deu, Samuel, de várias pessoas indo contra a lei, ela é exatamente fruto também de muita fake news que se espalhou. A Patrícia falou assim, mas não tem, nem no Senado Federal existe um consenso. Que bom. Se em 81 senadores todos fossem a favor, sinal que o debate tinha sido um debate descuidado. Às vezes é melhor a gente ter um debate de 40 acreditando, 39 não acreditando, 2 com abstenção da posição, porque é sinal que o debate existe e existiu. Eu estava vendo uma live de uma moça de uma agência de checagem de notícias, e ela diz o seguinte, que mais ou menos as mentiras sobre a pandemia da Covid, elas são iguais no mundo inteiro. Ela registrou, acho que são 100 e tantas mentiras. Dizem que tomar mel é bom. Isso vai acontecendo mais ou menos padrão no mundo inteiro. Ela falou assim, mas o Brasil teve 2 que se destacaram que nenhum outro lugar do mundo teve. Que foram, uma, dizer que os hospitais estavam vazios, e a outra dizer que os caixões estavam sendo enterrados vazios. Ela diz o seguinte, essas 2 fake news foram próprias do Brasil, especificamente do Brasil. Nenhum outro lugar do mundo teve isso. Teve gente falando que era coisa da Rússia, que é coisa da China, que é coisa do não sei o quê, que tomar suco de inhame ou suco de laranja melhora. O outro disse que tomar banho quente melhora. Mas no Brasil teve mais 2, que foram os hospitais vazios e gente enterrando caixão vazio. Depois, esse do caixão vazio, instaurou-se um inquérito policial e a pessoa veio até se retratar, depois dizendo que não tinha dito aquilo não, e etc. Ou que disse e pedir desculpa. Porque isso é um crime. Uma coisa, a gente volta para a liberdade de expressão, uma coisa você defender seu ponto de vista sobre determinado fato. A outra coisa é você ir para uma rede social, defender intervenção militar, fechar congresso, bater nas pessoas, prender, cercar de liberdades individuais, porque isso aí não é liberdade de expressão. Isso tem nome, chama apologia ao crime. E o Código Penal estabelece. Você não pode ir para uma rede social fazer apologia a uma conduta criminosa, não. Tem norma para isso. Então, esse debate é um debate que vai se estender, mas eu acho que todos têm razão. Primeiro, nós temos que tomar cuidado. Se for para regular a informação, quem vai regular a informação?
Ou seja, quem vai regular, quem regula a informação? Porque se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Numa democracia não existe poder absoluto para ninguém. Todos são passíveis de controle. Então nós não podemos ter o controle da informação, porque senão daqui a pouco só vai chegar para nós aquilo que as pessoas querem que a gente acredite. Não é? O debate é interessante. E já que nós entramos nessa questão de falar sobre ser crime, a propagação dessas mentiras, a enganação, essa questão do caixão enterrado vazio, quais são atualmente as punições para quem cria e propaga as fake news? Quer dizer, esse projeto, se for aprovado, vai trazer punições diferentes, vai mudar muita coisa. Mas atualmente, quais seriam as punições possíveis, os crimes possíveis? Olha, hoje você tem os crimes que ofendem a honra das pessoas, eles são crimes. Quando você atribui a alguém uma injúria, ou seja, uma qualidade negativa, pejorativa, isso é crime. Quando você atribui à pessoa a prática de um fato tido como criminoso, isso é calúnia. Quando você atribui à pessoa um fato que, embora não seja criminoso, ofende a honra objetiva e subjetiva daquela pessoa, também é crime. Calúnia, injúria, difamação. Você tem um aspecto da responsabilidade civil, embora não seja crime, seja pagamento de indenização, você pode sim postular. Se eu, Manuel, falo alguma coisa que agride sua moral, Samuel, ou da Patrícia nas redes sociais, você pode imediatamente juizar uma ação contra mim na justiça e eu tenho que pagar a indenização. Caso, por exemplo, do Olavo de Carvalho, que está passando um aperto danado agora, porque o Caetano Veloso ajuizou uma ação contra ele de indenização e ganhou, porque ele disse que o Caetano Veloso seria um pedófilo, porque casou com a mulher do Caetano Veloso quando ela era menor de idade. Ele falou um negócio desse, colocou que o Caetano era um pedófilo, escorreu muito, então parece que já está em R$1 milhão essa indenização que ele tem que pagar. Então, falar mentira sobre os outros e causar dano, nós não precisamos de uma legislação para isso, não. Nós já temos uma legislação que permite isso. Eu posso ir em juízo, tirar a sua postagem, conseguir tirar a sua postagem da rede social, eu posso pedir para o juiz fixar uma indenização para você pagar para mim, e eu posso te processar criminalmente. E, inclusive, na época de eleições, nós já debatemos isso longamente, existe, inclusive, legislação específica para as épocas das eleições, e que podem gerar, inclusive, problemas para os candidatos. Então, falar mentira causando dano já é crime. Então, vamos entrar nessa questão das eleições, porque 2020 é um ano eleitoral. Como essas notícias falsas podem prejudicar o processo eleitoral? Mentira na política sempre teve. Infelizmente, muitas pessoas falam mentira na política. Mas isso, e eu gostaria de deixar bem claro, não é um motivo para que nós desacreditemos na política, ou desacreditemos a política. Sem política, não há saída para a sociedade. Por mais que até é impressionante como alguns políticos vêm nas mídias sociais desacreditar a política, é impressionante como isso acontece. A pessoa faz política o tempo todo, se posiciona politicamente, faz política, constrói alianças políticas e vem falar mal da própria política. Sem política, não há saída, porque política é diálogo. Se eventualmente na política há alguma distorção, a gente tem que corrigir. Mas, infelizmente, a prática política sempre houve mentira. Sempre houve essa questão da mentira. Eu estava organizando uns papéis aqui, umas notícias, vi que em 2006, por exemplo, uma candidata, acho que a candidata Jandira Fegali, foi candidata a prefeito do Rio de Janeiro, e na época da eleição eles pegaram os torpedos, mandaram aqueles torpedos de telefone celular, dizendo que ela seria, se ela ganhasse a eleição, ela seria favorável à legalização do aborto, isso na véspera da eleição. Olha que mentira deslavada. Primeiro, ela não poderia ser isso, porque prefeito municipal não decide sobre aborto. Isso é uma coisa evidente, é óbvia. Quem decide sobre aborto tem que ser uma legislação federal que tem que, inclusive, contornar um obstáculo constitucional. Que o direito à vida é uma garantia constitucional. Então, jamais alguém em sã consciência poderia acreditar que uma prefeita municipal pudesse ser e fosse liberar o aborto
ganhando a eleição no Rio de Janeiro. Mas isso ocorreu e ela teve problemas, inclusive perdeu votos, segundo alguns levantamentos. Nos Estados Unidos, recentemente, nós tivemos o caso das eleições do Trump, que na última hora lá divulgaram informação que a Hillary Clinton teria uma rede de pedofilia, que seria praticada pedofilia numa pizzaria lá em Nova York, etc. Então, que virou uma confusão. Inclusive, teve pessoas que foram lá visitar a pizzaria para ver se era verdade. Então, é óbvio que isso prejudica o desempenho de um candidato numa eleição. Por quê? Ao invés de demonstrar as propostas que ele tem o tempo que ele usa na televisão, ele tem que se defender, ou nas redes sociais. Lança aquela calúnia, lança aquela desinformação e aquele candidato passa o tempo todo tendo que se proteger e desmentir aquilo que ele não disse. E hoje, os aspectos da tecnologia, você consegue colocar o meu rosto com a minha voz falando uma coisa que eu não disse. Então, eu teria que ir nas redes sociais, ter que ir na justiça para desmentir aquilo que eu não disse. Talvez, Samuel, Patrícia, a solução para isso seja um protocolo entre todos os candidatos, no caso de uma eleição municipal, e a gente pode pensar sobre isso. Por que nós não podemos pegar todos os candidatos na eleição municipal, fazer um papel entre eles e montar uma página no Facebook para eles, compartilhada por toda a assessoria, e que eles tenham um empenho para dizer assim, olha, qualquer fake news que for divulgada contra o meu adversário, a nossa página do Facebook vai mostrar que ela é errada. Vamos supor que eu, você e a Patrícia sejamos candidatos a prefeito. Nossa assessoria vai administrar em conjunto uma rede social. E essa rede social, qual é a finalidade? Expor nossas agendas, expor nossos compromissos e desmentir fake news faladas contra nós. Porque as fake news, geralmente, elas são facilmente identificáveis. Manuel, um candidato ou mesmo um político já eleito, passaram as eleições, ele já foi eleito, ele pode ter os direitos políticos cassados por causa de uma mentira, por causa de uma notícia falsa? Eu vejo o seguinte, se chegasse a uma conclusão de que a vitória dele foi uma fraude decorrente da utilização de um processo de desinformação que atingiu patamares significativos a ponto de comprometer a lisura do pleito eleitoral, aí é possível isso acontecer. A grande questão é dimensionar o impacto objetivo que isso gerou naquela eleição em si. Isso é assim, a gente dimensiona que pode haver um problema, mas é muito difícil definir o impacto disso. Imagina quantas pessoas deixaram de votar no João porque falaram que o João tinha um comportamento. É difícil aferir isso, sabe? É isso que eu observo. Mas, em princípio, sim, pode sim. Se ele utilizou de um procedimento de desinformação contaminando a eleição, ela agiu com fraude. Porque nós acabamos de dizer que a fake news é uma fraude, né? É uma informação falsa com a finalidade de prejudicar, ou seja, é praticamente um estelionato intelectual, vamos dizer assim, ou seja, eu divulgo com a finalidade específica de desinformar, prejudicar alguém e enganar as pessoas. E mais, quem divulga uma fake news, ao mesmo tempo é vítima e autor. Imaginemos o seguinte, Samuel, um candidato que faz das fake news um meio de vida, ele não merece nem seu voto, porque em tese a representação política demanda confiança. E como você vai confiar em alguém que só fala mentira? O artigo 5º, inciso 4, da Constituição Federal fala que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A gente vê muita gente se expressando em decorrência de uma fake news. E como que a gente, por exemplo, pode saber que essa manifestação de pensamento é uma notícia falsa? Como que a gente pode procurar, a que meios a gente deve recorrer para saber? Porque, sendo vedado o anonimato, essa notícia partiu de algum ponto. A primeira coisa que se deve fazer é perceber aquelas notícias que chegam para você de forma muito chamativa. A tendência das fake news são exatamente a forma chamativa e coisas diferentes. Inclusive a notícia falsa com a qual nós começamos o episódio dessa semana, não é? Falando que o Câmara Explica deixaria de existir porque a ciência comprovou que ouvir podcast faz mal à saúde. Então, essa coisa ela traz impacto. Então, a primeira coisa, esse impacto aí eu devo checar. É razoável que o podcast faça mal à saúde? Bom, aí eu vou, exemplo, verificar quem divulgou. Geralmente, essas fake news vêm assim, Globo, Câmara, mas quando você vai clicar no site, não é o site daqueles que faz a referência. Então, a notícia te dá dicas
que vão acontecer. E aí existem as agências de checagem, que eu sempre digo, eu consulto tudo numa agência chamada Lupa. Eu vou lá, vejo, atrás uma listagem de fake news que foram checadas. Existem vários observatórios de checagem, inclusive isso é um mercado de trabalho para jornalistas, muito interessante, porque eles podem ter empresas de checagem. Eu não divulgo informações bombásticas nas minhas redes sociais, catastróficas, se eu não chequei efetivamente através da imprensa. Quando eu digo imprensa, eu digo mesmo jornal e os meios de comunicação da imprensa, porque eles têm responsabilidades com aquilo que divulgam. Dificilmente sairá uma fake news de um jornal de qualquer natureza, um jornal idôneo, dificilmente sairá uma fake news de uma rede de televisão. O que pode haver são visões de mundo opostas. Por exemplo, eu acho que o melhor meio de resolver o problema do Brasil é a renda básica de cidadania. O outro acha que o melhor jeito de resolver o problema do Brasil é deixando cada um empreender. Um é a favor do fim do trabalho assalariado, outro é a favor do empreendedorismo. E são formas de enxergar o mundo diferentes, mas parte de um pressuposto único. Todos querem o bem do Brasil, o Brasil é um país soberano e nós temos problemas. Agora, imaginemos então que eu falo assim, não, o Brasil não é um país, nós não temos problemas e não precisamos de nenhuma solução. Isso é fake news, não é? Isso não é liberdade de expressão somente. Eu costumo brincar quando eu vou falar sobre isso. Imagine assim, uma forma de fake news. Presidente da OAB é pego roubando. Aí você vai falar, minha nossa senhora, o presidente da OAB foi pego. Aí quando você vai ver a notícia, fala assim, ontem, numa partida de futebol, o presidente da OAB disse que era falta e não era. Isso é fake news, é um conteúdo misturado. Você pega um fato fora de um contexto. E há possibilidades, inclusive, disso. Você pegar um fato já acontecido e colocar num contexto atual. Recentemente, teve um parlamentar que divulgou uma festa, dizendo que teria havido uma festa. Não é só no bairro tal, assim. Ele divulgou uma foto de antes da pandemia, como se fosse agora. Isso tem nome. Isso chama fake news. Isso é uma montagem, é uma forma de desvirtuar aquela informação, de levar a informação distorcida. Ele manipula, ele tira do contexto, isso é forma de fake news. Então, desconfie das notícias bombásticas. Elas podem ser mentirosas. Outra coisa, cheque quem está divulgando. Se é um site idôneo, se é um mecanismo idôneo. Se chegou para você, se aquele cara, ele mandou para você, o Samuel me mandou. Eu não vou confiar só no Samuel, porque o Samuel pode ter sido enganado. Eu vou ver onde o Samuel tirou aquela informação. E a internet, apesar de alguns acharem que ela é um terreno sem dono, ela é o seguinte, ela deixa rastro para tudo. Qualquer crime na internet, feito na internet, ele deixa rastro que você não consegue apagar. Então, aqueles que utilizam da fake news como meio de vida, eles têm uma péssima notícia. Eles vão ser pegos mais dia ou menos dia. Nós, na Escola do Legislativos, a gente já também teve um caso de fake news com a gente, nesse início de pandemia. Foi divulgado um evento da escola e postaram uma foto de reunião antiga, tirada em março. Na própria matéria da Câmara, estava falando que era uma foto de arquivo de março, que estava mostrando o que a gente estava fazendo na pandemia. Divulgar uma notícia, às vezes, que não é verdadeira, todos nós podemos passar por isso, mas divulgar uma notícia falsa com a intenção de prejudicar alguém é outra coisa. Aí tem dolo, aí é uma conduta destinada a prejudicar, causar prejuízo. Então, eu acho que quando a gente fala fake news, nós temos que começar a discutir. Olha, outro dia eu virei para um parlamentar, não é municipal, virei para um parlamentar que fez um vídeo outro dia dizendo acerca de fake news. Eu dizendo, olha, para a assessoria dele, vocês não podem defender, não devem defender isso, porque vocês não são divulgadores de fake news. Ir para a imprensa e fazer um vídeo sobre um fato acontecido, jamais uma lei contra fake news vai pegar vocês. Não é isso que nós estamos falando. Dar a opinião, a sua expressão, o podcast com o Manuel foi péssimo. Poxa, que pena, eu vou tentar melhorar. Nenhuma lei de fake news vai te pegar, não vai te prejudicar por causa disso, não. Agora, se você falar que o Manuel foi desrespeitoso no podcast, que estava nu, que chegou lá nu, doido, bêbado, aí já é outra coisa, com finalidade de nos prejudicar. Aí passa a ser uma coisa completamente diferente. Então, não nos preocupemos. Nenhuma legislação, em princípio, tem a finalidade de prejudicar a informação. E nós temos que ficar vigilantes, sim. É o nosso papel, da OAB, dos advogados,
da escola do legislativo ficar vigilantes, porque ninguém pode ter o poder absoluto sobre qualquer coisa e muito menos sobre a informação, porque senão nós podemos chegar naquele absurdo, aquele livro 1984, quem não teve a oportunidade deve ler, que se cria uma visão só de mundo e que aquele tem um sensor, que quando você pensa e fala alguma coisa, imediatamente esse sensor ele vai lá e já apita, e já criando uma única verdade. Manuel, nós vamos encerrar por aqui, porque é um assunto que rende. Se deixar, a gente vai falando, vai conversando sobre, e o assunto não termina, não é mesmo? Ainda mais para mim que gosto de falar. Nós também, nós gostamos bastante de falar, porque é uma fala que leva informação para as pessoas, e isso é muito importante. Que bom. Para nós encerrarmos, no Câmara Explica nós temos a tradição dos convidados se apresentarem no final. Então eu queria que você se apresentasse, falasse brevemente sobre você, sobre a OAB Divinópolis, para os nossos ouvintes conhecerem melhor quem é o Dr. Manuel Brandão. Primeiro eu queria dizer que é um prazer muito grande, mais uma vez, estar junto da Escola Legislativa. Eu sou um admirador do trabalho de vocês, sei que vocês desempenham um trabalho muito importante, que é levar as informações acerca do Poder Legislativo, da cidadania, para a população de Divinópolis e para a região como um todo. Então eu quero dizer que eu fico muito feliz de participar, fico muito lisonjeado, espero que sempre vocês contem comigo do que der e vier. Bom, dizendo sobre o Manuel, eu gostaria de acrescentar o seguinte: primeiro, sou botafoguense. Isso é um dado fundamental. O sujeito que torce pelo Botafogo, você já consegue entender muitas coisas sobre a vida dele. Inclusive que ele não é muito preocupado com títulos e etc. Mas é mais do coração. Eu não sou de Divinópolis, comecei a frequentar Divinópolis há torno dos 25 anos. Divinópolis é uma cidade que eu amo do fundo do meu coração, que deu as melhores coisas que um homem pode ter na vida. Primeiro, uma mulher maravilhosa, sou casada com ela, sou um eterno apaixonado. Só de Divinópolis ter me dado isso, para mim eu já tenho muita gratidão por essa cidade. Depois me deu os amigos que eu tenho de verdade, que são os amigos que estão comigo e que eu fiz grandes amizades aqui. Sou muito grato a Divinópolis. E outra coisa que Divinópolis me deu a oportunidade foi de defender os interesses da minha categoria na OAB, que é também uma honra muito grande. A OAB nós trabalhamos sem receber salário, nós temos honorabilidade, ou seja, trabalhamos ali sem receber, trabalhamos ali nos dedicando, porque lá na OAB exercitamos o princípio da liderança. O primeiro princípio da liderança é ser um servidor. Quem quer liderar as pessoas tem que servir as pessoas. Isso vale para qualquer nível de liderança, seja parlamentar, seja de representação de classe, seja de prefeito municipal, seja de vereador. Todo e qualquer líder tem que ser um servidor. O advogado ele não tem poder, ele tem autoridade. A autoridade de ser uma pessoa que tem sabedoria, que tem paz de espírito, que é um sujeito ponderado, que conhece o mundo, que gosta da leitura, que sabe dialogar. Essa é a autoridade que o advogado tem. Eu, para completar, sou nascido em Salvador, sou soteropolitano e estudei em Belo Horizonte. Tenho um escritório de advocacia aqui e tive essa honra e essa graça de me casar em Divinópolis e representar a minha categoria profissional. Imagine isso aí para um camarada que é botafoguense, isso já é o máximo do sucesso. Nós aqui estamos numa plataforma de áudio, então esse podcast pode ir para qualquer lugar do Brasil. Quem é de Divinópolis e quem já acompanha o trabalho da Escola do Legislativo, com certeza já conhece o Manuel. Recentemente nós fizemos o seminário Eleições Limpas, o Manuel participou do seminário também falando sobre fake news. O seminário está disponível no nosso canal do YouTube da Escola do Legislativo de Divinópolis. Nós também tivemos a parceria da OAB em outros projetos, como a orientação jurídica popular, levando conhecimento e informação para a população de Divinópolis. Então, Manuel, nós é que agradecemos demais pela sua participação aqui no Câmara Explica. Eu estendo os meus agradecimentos também à Ordem dos Advogados do Brasil, à OAB, grande parceira nossa da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Patrícia, por compartilhar comigo esse momento aqui, por me ajudar a conduzir essa conversa com o Manuel. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Samuel. Obrigado, Manuel, pela participação. E a dica de hoje, então, é bem simples, bem fácil. Desconfie. Antes de clicar em um link ou de compartilhar algo, procure saber se é verdade. Você não quer fazer parte de uma rede de mentiras, não é mesmo? Já que o assunto é mentira,
vamos falar a verdade pra você. Mas não é nenhuma verdade secreta. Na realidade, é bem óbvia. O Câmara Explica é um podcast gravado e editado. Ele não vai ao ar antes de uma edição. Na edição, nós retiramos vários erros que ocorrem durante a gravação. Quem acompanha o Câmara Explica sabe que nós estamos mantendo o distanciamento social imposto em virtude da pandemia de Covid-19. Por isso, as gravações são feitas remotamente, pela internet. Bom, a internet falha. E falhou. Nos agradecimentos, o convidado do episódio de hoje deixou uma recomendação de livro, mas a gravação deixou o nome do livro inaudível. Ouça só. Posso deixar só uma dica de livro? Claro, pode. Eu esqueci de dizer que eu sou apaixonado por literatura. Então eu vou deixar uma dica de livro para quem quiser ler um livro muito bom, que é um livro atemporal, que é um livretinho das grandes lições. Homens, do autor Antoine Saint-Exupéry, o mesmo indivíduo que escreveu O Pequeno Príncipe. Esse livro é de uma grandeza extraordinária. Eu tenho certeza que quem lê esse livro vai gostar muito. Por isso, retiramos esse trecho na edição, mas não deixaremos você sem a informação. O livro que o Dr. Manuel indicou é Terra dos Homens, do escritor Antoine de Saint-Exupéry, o mesmo autor do livro O Pequeno Príncipe. Está feita então a correção e está dada a dica. O Câmara Explica é um podcast da Escola do Legislativo Dr. Deusdedit Afonso Carrilho da Câmara Municipal de Divinópolis. Para não perder nenhum episódio, siga nosso perfil na sua plataforma de podcasts favorita. Nós estamos no Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox e muitas outras. Ouça também em nossa página na internet www.divinopolis.mg.leg.br/escola. Lá você encontrará os episódios do Câmara Explica e um espaço para você enviar um áudio sugerindo temas para nossos próximos episódios. Você pode também deixar o seu elogio ou a sua crítica. Na nossa página, você também acompanha tudo sobre outras ações da Escola do Legislativo. Siga também nosso Instagram, @elegesdiv. Até semana que vem!